Paz do Senhor, irmãos. Amém? Abra sua Bíblia enquanto eu faço as minhas considerações. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos, capítulo 9. Eu vou ler com os irmãos a partir do versículo 36. Quero louvar a Deus por estar aqui essa noite, começando o ano de 2022, pregando nessa igreja que tanto amo, que tanto tenho apreço pelos irmãos. É para mim um privilégio muito grande poder estar aqui. Deus abençoe poderosamente a vida dos amados irmãos. Pastor Fábio, Deus abençoe. Obrigado por esse carinho, por essa consideração e por desfrutar da sua amizade. Amém? Presente de Deus. Deus abençoe os demais obreiros. Que honra, nesse começar o ano aqui, ministrando junto com os irmãos. Estar revendo aqui pastor Rodrigo, Vinícius, Samuel, todos os demais irmãos, irmão João. Deus abençoe. Eu tive o privilégio de, no mês de dezembro, receber pastor Ricardo, acompanhado de Samuel, Joabe, o nosso irmão ali também, lá em Carangola. E de forma, irmãos, que à medida que eu vou levando os pregadores aqui de Bom Jesus a Carangola, fica um tanto mais desconfortável para nós estarmos aqui pregando a palavra de Deus. Diga-se de passagem isso. Amém? Deus, Ele tem levantado homens usados na palavra aqui nessa igreja também. E isso é bênção de Deus. Amém? Estou acompanhado hoje. Estou acompanhado de um diácono da nossa igreja, diácono irmão Walter, sua esposa, irmã Ana Paula. Irmão Walter é o homem do evangelismo lá na igreja lá. Ele que coordena a área de evangelismo, tem nos abençoado. Estou acompanhado do meu tecladista e cantor também, irmão João Gabriel. É isso que tem nos abençoado muito ali na área do instrumento, da música. E hoje ele veio estar conosco aqui. Meus amados, vamos compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com os irmãos. Atos, capítulo 9, versículo 36. A minha voz está um pouco afônica assim, irmãos, porque Carangola deu um surto de gripe, rapaz. No Réveillon tive algumas famílias que não foram nem na igreja. E graças a Deus eu não tive gripe nenhuma, mas hoje, na hora de vir para cá, começou assim a garganta a arranhar um pouquinho, mas Jesus é bom, vai nos dar vitória. Amém? O versículo 36 diz assim: havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse a vir ter com eles. Levantando-se, Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam chorando, mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera, quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-la viva. Isso foi notório em toda Jope, e muitos creram no Senhor. Amém? Podeis assentar, estejam se acomodando nesta noite. Meus amados, faz alguns anos que o Senhor me deu, há um tempo atrás, uma mensagem relacionada à vida dessa importante personagem do Novo Testamento, essa senhora que era membro da igreja local na cidade de Jope. Essa narrativa aqui, ela está descrita no 2º tratado do historiador e doutor Lucas, um médico grego, contratado por um homem rico, chamado pelo nome de Teófilo. Segundo tratado, porque o primeiro, Teófilo, pediu a Lucas que colhesse informações, organizasse
a biografia de um rabino famoso da Palestina, que é o nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo. Lucas, apesar de não ter andado com Jesus, ele foi um historiador muito profundo, um dos mais habilidosos dos evangelistas, um dos evangelhos mais ricos em informações, detalhes e riqueza de narrativas é o Evangelho de Lucas. Lucas, no seu evangelho, irmãos, ele não foi testemunha ocular. Lucas, ao colher informações, ele pegou informações de terceiros para juntar essas informações e colocá-las no evangelho. Porém, conhecendo o evangelho através da vida do apóstolo Paulo, Lucas, agora no seu segundo tratado, na maioria das narrativas que ele coloca dentro desse livro, Lucas já não é mais um colhedor de informações. Lucas agora é testemunha ocular. Lucas agora ele participa de muitos desses acontecimentos que os irmãos leem, que é o chamado livro de Atos dos Apóstolos. E uma coisa interessante e que me chama a atenção é que você colher informações de outros, viver do testemunho dos outros é uma coisa, mas você viver as próprias experiências com Deus e ser testemunha ocular do que Deus faz é outra coisa diferente. É por isso, irmãos, que a sua vida está passando por esse processo, porque Deus não aceita um crente passar toda a sua caminhada simplesmente caminhando em cima de testemunho de terceiros. Deus quer projetar na sua vida as suas próprias experiências. Deus quer que você aprenda na prática com Ele, seja testemunha dos seus próprios testemunhos diante de Deus, daquilo que Deus faz, porque Deus não faz só na vida do pastor Fábio, Deus não faz só na vida do pastor Rodrigo, Deus faz na sua vida que está sentado nessa cadeira me ouvindo pregar essa noite. Deus também faz experiências e promove coisas extraordinárias com você que está me ouvindo aqui neste lugar. Meus amados, capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Lucas resolveu colocar aqui no seu evangelho uma experiência vivenciada por uma irmã que era membro local da igreja de Jope. E essa mulher aqui, irmãos, ela merece a nossa atenção. Essa mulher merece a nossa consideração aqui essa noite. Ela não era esposa de um pastor, ela não gravou nenhum CD, ela não era uma grande preletora como Camila Barros, como Helena Raquel, ela não era líder da união feminina da igreja de Jope, mas existem qualidades nessa senhora que me chamam a atenção, existem qualidades nessa mulher que me faz aprender com ela muita coisa a respeito da vida cristã, e eu quero compartilhar com os irmãos. Meus amados, a primeira coisa extraordinária que eu vejo na vida dessa senhora, ela é a única mulher na história sagrada chamada pelo nome de discípula. Eu vou repetir para a igreja do Senhor. É a única mulher do Gênesis até o final do Apocalipse que você vai ver sendo apelidada, chamada ou lembrada pelo nome de discípula. Aí você pode perguntar para mim, pastor, o que tem de especial em ser discípula? Se Miriam foi chamada de profetisa, Esther foi rainha, Débora foi juíza, e assim vai outras mulheres extraordinárias da Bíblia. Por que existe algo especial em ser chamada de discípula? A palavra discípulo, irmãos, traduzido do original, significa aquele que segue o exemplo do seu mestre. Eu vou repetir para os irmãos: discípulo é uma pessoa que se identifica com o seu mestre, é uma pessoa, irmãos, que ele, aleluia, acompanha tanto, aprende tanto, monitora tanto, que ele acaba se parecendo em
tudo com o seu mentor e com o seu mestre. Isso é uma discípula. Por que ser discípulo é tão importante? Porque antes de você ser um bom músico, você precisa ser discípulo primeiro. Por que ser discípulo é tão importante? Porque antes de você ser um bom pregador, você precisa ser um discípulo de Cristo primeiro. Por que ser discípulo é tão importante, pastor? Porque antes de você cantar tão bem aqui nessa tribuna, atrás do microfone, é necessário você ser conhecido como discípulo primeiro de Jesus, antes mesmo de ser reconhecido como cantor excepcional aqui atrás dessa tribuna. Antes de você ser um grande teólogo, um bom maestro, um exímio homem de Deus aqui em cima, você precisa ser reconhecido primariamente na sua vida cristã como discípulo. O discípulo às vezes se parece tanto com o seu mestre, que ele chega até pegar todo o exemplo do seu mestre. E uma vez que você é discípulo de Cristo, irmã, você não precisa apresentar cartão de membro aonde chega. Uma vez que você é reconhecido como discípulo, não precisa dar carteirada para dizer que é obreiro. Uma vez que você é discípulo de Cristo, você não precisa estar citando o nome da sua denominação aos quatro ventos, para o povo achar que você é crente, é cristão, é um servo de Deus. O discípulo, irmãos, ele se identifica com o seu mestre na maneira de andar, no comportamento, na forma de falar. Eu me lembro que quando Pedro estava no pior momento do seu ministério, afastado de Jesus, aleluia, recebeu uma profecia pesada, que ia negar a Cristo pelo menos 3 vezes antes do galo cantar, naquela noite do sofrimento, aonde Jesus ia ser julgado na casa de Anás e de Caifás. Alguém chegou perto de Pedro e disse: eu estou te conhecendo, rapaz, você é um deles. Por que você está dizendo isso? Sua maneira de falar te condena. Você andou com o Nazareno, olha o jeito que tu anda, é o mesmo jeitinho do Nazareno. A maneira que você se comporta é igual o Nazareno. E olha que Pedro estava meio desviado aquele dia, irmão, e mesmo assim se parecia com o seu mestre. Irmão, tem gente que ele se parece tanto com Jesus, que chega até a identificar a Jesus pela sua vida aonde pisa. Eu me lembro de um testemunho que eu ouvi há poucos dias agora, de um pastor que passou por um momento de calúnia no estado do Rio de Janeiro. A calúnia foi tão forte, irmão, que até que ele provasse o contrário, a sua inocência, ele passou 90 dias trancafiado dentro de uma penitenciária no estado do Rio. Pouco tempo depois, um grande evangelista chega nessa penitenciária para pregar Cristo. Quando ele começa a pregar, um dos presos falou assim: eu conheço o Jesus que tu está falando. Ele: como você conhece? Alguém já passou pregando? Não. Como você sabe de Jesus? Alguém teve antes de mim aquele? Não. Por que você conhece? Porque ele passou 3 meses com a gente aqui dentro dessa cela. Como é que você sabe que ele passou? Porque do jeito que tu está contando aí, é ele mesmo. Ele falava desse jeito, andava desse jeito, orava desse jeito, se comportava desse jeito. Irmão, discípulo não pega no microfone, prega com a vida. Discípulo não canta bonito, mas a vida dele é uma carta lida. Discípulo aonde chega está pregando Cristo, aonde pisa está pregando Cristo. Discípulo não precisa abrir a boca, o testemunho dele arrasta a alma para a igreja que ele congrega. Por isso que mais importante do que estar num cargo espetacular é ser discípulo de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Mestre. Quantos aqui essa noite estão entendendo e compartilhando o meu pensamento? Por que ser discípulo, Samuel, é tão importante? Porque todas as vezes que aleluia, os evangelistas vão narrar os milagres de Jesus, que a multidão estava presente, os evangelistas fazem questão de dizer: e a multidão seguia Cristo, e os seus discípulos também. Por que eles não misturavam discípulo com multidão? Porque discípulo não se mistura, discípulo se separa.
separa. Discípulo não anda misturado. Por que ser discípulo é importante, irmão? Multidão assiste, discípulo segue, gente. Multidão vem, discípulo está presente. Multidão, se chover não vem, discípulo vem. Multidão, se não tiver programação de peso não vem, discípulo vem. Multidão não liga para a escola dominical, discípulo liga. Multidão não está nem aí para culto de oração, discípulo tem como importante orar e buscar a presença do Eterno. E nessa noite eu quero convidar só quem tem certeza que é discípulo do mestre, que está fazendo o que o mestre faz, falando como o mestre fala, sentindo o que o mestre sente. Levante essa mão de autoridade de Deus para cima, receba a graça do Senhor, porque Deus quer discípulos da sua vida. Só para os irmãos terem uma certeza, Jesus andou com uma multidão intensa, mas o maior investimento de Jesus não foi na multidão, foi na vida dos discípulos, porque na hora de inaugurar a igreja, a multidão não estava lá, mas os discípulos estavam, e a igreja de Cristo prosperou. Quem é discípulo, Jesus vai investir na tua vida. Jesus não investe em vida de quem não é discípulo. Vira para quem está do lado aí, por favor. Diga para ele: sabe por que Jesus está investindo na tua vida? Porque você é discípulo. Se não fosse, Jesus não investia. Sabe por que tu está passando por esse processo? Porque você é discípulo. Senão Jesus não colocava você no processo. Sabe por que você está sendo moldado aqui essa noite? Porque você não é multidão, é discípulo. Então se alegra pelo processo que tu está passando. Só passa pelo processo quem é discípulo. Arabachando e queina raio e necácio. A palavra de Deus diz que essa senhora, chamada no hebraico de Dorcas e conhecida no grego de Tabita, ela passou um momento de enfermidade. E a enfermidade de Dorcas foi meio séria, irmãos, porque o prognóstico nos diz que ela veio a óbito. A enfermidade dela foi seríssima. É bom que você entenda que discípulo também sofre, discípulo também adoece, discípulo também se magoa, discípulo também passa luta, discípulo também passa prova, discípulo enfrenta circunstância difícil, irmão. Se estão pregando para você que o evangelho é um mar de rosas, é um spa, é uma fazenda de férias, tu está no lugar errado. Discípulo de Jesus tem que seguir o mestre. E sabe qual é o exemplo que o mestre me dá? As raposas têm seus covis, as aves têm seu ninho, o filho do homem não tem nem aonde reclinar a cabeça. Se quer me seguir, tome a sua cruz de cada dia e me segue. Discípulo de Jesus não vive evangelho fantasioso. Discípulo de Jesus não vive evangelho romântico. Discípulo de Jesus vive evangelho prático de vida, aonde a palavra de Deus é o nosso manual. E a palavra de Deus nos diz que discípulo sofre, discípulo chora, discípulo fica doente, discípulo passa crise emocional, discípulo passa aperto na vida. Eu não conheço discípulo que teve vida boa. Pastor Eliseu estava pregando ontem no púlpito da igreja de Carangola, e ele disse que quando Jesus foi para o deserto, o Espírito encaminhou Jesus para o deserto, o diabo levou Jesus para o pináculo do templo. Não é Jesus, não é o Espírito que leva para o pináculo do templo, o Espírito leva para o deserto. E ele fez uma referência aos homens de Deus na Bíblia. Jesus, aleluia, Deus levou Abraão para lugar difícil, levou Moisés para deserto, levou Jó para sofrimento, levou Daniel para a cova, levou Sadraque, Mesaque e Abednego para a fornalha de fogo, levou Paulo para a prisão acompanhado de mais 2 obreiros. Porque quem é discípulo de Jesus tem que andar onde o mestre anda, tem que pisar onde o mestre pisa. E discípulo de Jesus também sofre, mas é melhor sofrer como discípulo do que ser multidão e perder a salvação no final da estrada. Nesta noite, irmã, só quem pode levantar a mão sofrendo, chorando, agoniado, triste, mas é discípulo, é o lugar certo para você. Adore a Ele do jeito que você está. Depois eu volto a pregar. Vai lá! Aleluia, 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 aleluia. Essa senhora, irmãos, ela passa um momento terrível de enfermidade, e ela veio a morrer. E o engraçado é que a morte dessa senhora parecia que morreu um líder da igreja. Dá uma olhada nesse texto para você ver. O dia que a irmã Dorcas tombou, parecia que era o pastor da igreja de Jope que tombou. Houve uma repercussão na igreja, irmão.
Houve um abalo emocional na igreja, que parece que até uma família pastoral tinha morrido naquele acidente. Não é possível. A igreja inteira se abalou. Não se engane, irmã. Tem gente que morre e não faz falta, mas tem gente que morre e deixa uma lacuna que ninguém consegue cobrir mais. Eu estou preocupado com as pessoas que Deus está levando, porque eu tenho medo de não levantar alguém para ocupar a mesma cadeira. Eu estou preocupado com as pessoas que Deus está levando para a glória, porque eu tenho medo da minha geração não ser capaz de ocupar a mesma lacuna, a mesmo espaço, a mesma cadeira. Dorcas morreu e largou uma lacuna na igreja de Jope, que só Deus tem misericórdia. Tem gente que morre, irmã, que parece que o chão da gente sai do lugar e o teto voa de cima da cabeça. Dorcas foi uma delas. Dorcas falece. Só que a igreja do Senhor tomou uma decisão esquisita. Pensa numa decisão doida. É crente de fé que toma, Ricardo. Crente de fé toma uma decisão, irmão, que é difícil de você entender. É por isso que Jesus falou que aquele que é dirigido pelo Espírito, ninguém entende ele. Em vez de chamar uma funerária, procurar um projeto funerário, ou a igreja fazer um projeto fúnebre para Dorcas altura, lavaram o corpo, depositaram a mulher num quarto alto e deixaram ela lá. Irmã, todas as vezes que você se der por vencida, não entregue os pontos, mesmo que pareça que você já perdeu. Entra no quarto alto primeiro. Antes de você desistir de tudo, vai no quarto alto. Ô irmã, quem ainda tem um quarto alto na sua casa, não existe sentença irrevogável. Namanda, xeramanda gai. Quem ainda tem um quarto alto na sua casa, não existe doença incurável na vida da sua família. Quem ainda tem um quarto alto na sua casa, não existe, aleluia, filho perdido para as drogas. Quem ainda tem um quarto alto na tua casa, não existe casamento que não possa ser salvo. O quarto alto tem poder de revogar qualquer sentença que a vida lhe aplicar. Pastor, eu moro num porão. Você pode morar num porão, mas se o teu quarto ainda tem um altar de oração, é um quarto alto. Você pode morar, irmãos, aleluia, de inquilino numa meia água. Você não tem nem sequer um andar de cima, mas se no teu quarto existe um lugar reservado para oração, o teu quarto é um quarto alto. Não sei o que tu está passando, irmã, mas a ordem do eterno aqui essa noite é: passa a mão nessa luta e entra no quarto alto. Passa a mão nessa desgraça e entra no quarto alto. Passa a mão nessa tragédia e entra no quarto alto. Passa a mão nessa ansiedade e vai para o quarto alto. Passa a mão nessa depressão e entra no quarto alto. Passa a mão nessa preocupação e entra no quarto alto. Passa a mão nessa angústia nessa noite e entra no quarto alto. O quarto alto tem mais poder do que o hospital de Bom Jesus. O quarto alto tem mais poder do que o hospital mais especializado de São Paulo. O quarto alto tem poder de revogar sentença. Quem aqui tem experiência de entrar no quarto alto, jogue a mão para cima para adorar. No quarto alto se resolve tudo. Não enterre os teus sonhos, entra no quarto alto. Pastor, já morreu, não faça velório antes de passar no quarto alto. Pastor, já acabou, está entrando em decomposição. Não procure o coveiro antes de entrar no quarto alto. Não encomende o corpo antes de entrar no quarto alto. O quarto alto tem que ser a sua retaguarda de oração. Entra no quarto alto que dá certo. Aleluia, aleluia. Quantos estão sentindo a presença do Eterno aí essa noite? Eu vou parar de pregar um pouquinho só porque Deus tem resposta para crente aqui essa noite. Eu vou parar de pregar só um minutinho, irmão, porque eu não vim aqui para me apresentar, eu vim aqui para Deus ser glorificado através da minha vida. E Deus está entregando palavra profética para crente aí atrás. Recebe o que eu estou recebendo, sinta o que eu estou sentindo, adore do jeito que você quiser, mas não se entregue ainda. Teus sonhos não podem ser enterrados antes de passar pelo quarto alto. Aleluia, aleluia. Posso entregar uma palavra para você? Não deixe ninguém pôr a mão no teu corpo antes de tu ter uma conversa com Deus no quarto alto no dia da sua enfermidade.
Não tome nem de pirona antes de falar com Deus primeiro no teu quarto alto. Deus tem que ser o primeiro a colocar a mão no teu corpo antes de tudo na tua vida. O quarto alto tem que ser o lugar da tua adoração na presença do Eterno. Aleluia. Dorcas morre. Em vez de enterrar Dorcas, levaram para o quarto alto. O crente tem esse negócio, irmão. Enquanto alguém desiste e vai enterrar, crente vai para o quarto alto. A direção é contrária. O cemitério está lá, mas crente está lá no quarto alto. A funerária está para cá, nós estamos lá no quarto alto. A Bíblia diz, irmão, que de repente uma notícia correu que Pedro estava a 14 quilômetros de Jope, numa cidade chamada Lida. Pensa na autoridade desse homem. A 14 quilômetros de distância, manda buscar Pedro. É muito bom ter alguém cheio do Espírito Santo por perto, quando a coisa está pesada. Ô irmão, aleluia. Mais importante do que ter um empresário rico por perto quando a coisa pesa, é ter um homem cheio do Espírito Santo. Mais importante do que ter um político influente na tua vida quando a tua família está sofrendo, é ter desfrutado da presença de alguém cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo do teu lado, ele pode mudar qualquer tipo de circunstância. Enquanto Ló estava ao lado de Abraão, as coisas estavam caminhando bem. Ficou rico, cresceu. Ló estava indo bem. O dia que Abraão chamou ele para uma conversa, falou assim: Ló, está havendo discussão dos meus pastores com os seus. Engraçado que ovelha não discute, né? Mas é pastor, para nossa vergonha. Ovelha mesmo que nada dele, o pastor discute. Está discutindo por causa da água, do espaço. Então você escolhe para lá ou para cá. O dia que Ló saiu da aba de Abraão, o pau quebrou para cima dele. Ló teve que sofrer. Abraão teve que salvar Ló de uma guerra que aconteceu. A família dele foi presa porque ele se afastou de Abraão. Irmão, se você tem que chegar para perto de alguém, que chegue para alguém mais crente do que você. Se você tem que se aliar com alguém, procure se aliar com alguém que seja mais cheio do Espírito Santo do que você. Aleluia. Eu sei que gente cheia do Espírito Santo nem sempre chama atenção, porque a gente cheia do Espírito Santo não fala gíria. Gente cheia do Espírito Santo não fica contando piada. Gente cheia do Espírito Santo não frequenta qualquer ambiente. Mas gente cheia do Espírito Santo vai estar do teu lado no dia que o pau quebrar. Gente cheia do Espírito Santo vai te estender a mão no dia que o coração estiver apertado. Gente cheia do Espírito Santo pode ser monótona, rotineira, mas é aquele que vai te arrastar para perto de Jesus de uma maneira ou de outra. Quer se aproximar de alguém pelo amor de Deus, se aproxima de alguém cheio do Espírito Santo. Aleluia. Pedro foi chamado para ir até Lida, a Jope. Aí eu pergunto, Samuel, chamar Pedro para quê? Porque a mulher não estava doente, já estava morta. Mas a influência de Pedro era tão grande que ele dizia: chama Pedro assim mesmo. Ninguém enterra ela antes de Pedro orar por ela. A influência de um obreiro, irmão. Oh, Jesus. Alguém deve ter falado assim: esse Pedro aí é aquele que as pessoas deitavam na sombra dele, só para ela cobrir, para ser curado. Mas já morreu, pastor. Vocês estão loucos, gente. Não importa. Ninguém enterra Dorcas sem Pedro orar por ela. Está morta, mas chama Pedro assim mesmo. Quando Pedro chega na cidade de Jope, levaram Pedro. De repente aparecem, irmãos, as viúvas com um monte de túnica confeccionada pela irmã Dorcas. Vamos convir que o talento da irmã Dorcas não é nada comum, porque a gente tem o poder de julgar o talento pela projeção da pessoa. Quem que a gente julga talentoso? É aquele que está na frente dos holofotes. O talento, irmãos, ele é julgado pelo peso de quem está na tribuna, de quem pega no microfone, que o nome aparece. Mas a irmã Dorcas ou Tabita não cantava bem, não era uma grande preletora. Sabe qual é o talento que ela tinha? Uma habilidade excepcional com agulha de costura. E ela falou assim: o que eu sei fazer é isso aqui, eu vou dedicar isso aqui
ao Senhor. Alguém pode pensar: minha filha, você nunca vai ser consagrada a nada. Não importa, mas eu vou dedicar isso aqui ao Senhor assim mesmo. Você nunca vai ser entrevistada pelo jornal Mensageiro da Paz. Não estou nem aí. Meu negócio é consagrar isso aqui ao Senhor. E vou dizer para os irmãos: Deus recebeu a obra de Dorcas. Meu filho, quem julga talento por projeção sou eu. Meu Deus olha diferente para a igreja. Quem julga talento por projeção sou eu. Meu Deus julga diferente. E quer saber mais? O trabalho de Dorcas não tinha projeção nenhuma na igreja, mas tem projeção no céu. Vou ser sincero com os irmãos: na mão de Moisés Deus pôs um cajado, na mão de Josué uma espada, na mão de Davi uma harpa, na mão de Dorcas uma pequena agulha, mas a unção do Espírito Santo era a mesma, a unção da graça de Deus era a mesma. Minha irmã, não se sinta diminuída nenhuma grama que essa noite, só porque o seu trabalho está atrás dos bastidores e não dá projeção na frente da igreja. O céu é quem sabe o peso do teu trabalho para essa obra e para o crescimento dessa igreja. E quer saber da verdade? Faça o que Deus colocou na tua mão para fazer. Se vão te ver, se vão reconhecer, se vão te agradecer, se vai ter tapinha nas costas, parabéns depois do culto, se vai ter troféu, rosa depois da igreja do culto acabar, não importa. O que importa é que o céu está vendo o que você faz. Muita gente não viu, mas a agulha de Dorcas mexeu com as mansões celestiais e Deus recebeu o talento daquela mulher. Minha filha, continue fazendo o que tu está. Olha para mim aqui, faça com dignidade. Quanto está entendendo a palavra aqui essa noite? Faça com dignidade. Vira para quem está do seu lado e diga: irmão, faça e com dignidade, por favor. Faça com dignidade. Faça o melhor que tu puder. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Namanda se quer. Vou entregar uma palavra de Deus aqui. Tu não sobe na tribuna, mas o que tu faz aí embaixo, só você faz dentro dessa casa. Ninguém mais faz o que tu faz. Tu não pega no microfone, mas aquilo que tu faz aí está fazendo a engrenagem dessa igreja funcionar. E só você faz o que tu faz. Seja ceia do Espírito Santo e não pare de fazer o que Deus te entregou. Aleluia. Dorcas estava morta, mas as túnicas dela estavam na mão das viúvas. Quando Pedro chegou, começaram a chorar e apresentar para Pedro as túnicas que Dorcas fizera quando ainda estava viva. Irmã, um crente morre, mas as obras dele não morrem. Rapaz, oh Jesus, ninguém pode apagar um currículo de alguém que se entrega na mão de Deus. Ninguém pode apagar o teu passado. Ninguém pode apagar o que você já fez da obra de Deus. Eu sei que vocês estão terminando esse ano com a falta de alguns crentes aqui que Jesus já levou para a glória. Ele deitou a tumba fria, está com o Senhor, mas as obras dele continuam vivas dentro desta casa. A obra dele continua de pé dentro dessa igreja. Não dá para matar a obra de alguém usado na mão de Deus com tanta excelência como a irmã Dorcas foi usada na obra do Senhor. Pedro está dentro do quarto alto. Uma choradeira tremenda, irmão. Pedro falou assim, usou de autoridade: eu quero que saia todo mundo. Tirou todo mundo para fora. Os irmãos já viram que Jesus também tem esse critério? Tinha coisa que Jesus queria que o povo visse. A mulher do fluxo de sangue, por exemplo, Jesus, irmão, imprensou tanto aquela mulher, ela passou tanto aperto, que ela teve que se pronunciar e se manifestar na frente de todo mundo. Mas quando chegou lá na casa do irmão Jairo, Jesus falou assim: eu quero que saia todo mundo, só quero a família e 3 obreiros só comigo aqui dentro, o resto lá de fora. Tem coisa que Jesus manda sair, tem coisa que Jesus gosta de discrição. Por que Jesus faz isso? Porque tem coisa que não pode ter plateia. Tem coisa que plateia só atrapalha. Tem coisa que plateia só incomoda, irmão.
Tem coisa que plateia dá opinião demais. No meio da plateia tem gente de tudo quanto é jeito, curioso. No meio da plateia tem gente que está torcendo contra. No meio da plateia tem alguns que estão orando a favor. No meio da plateia tem gente assim, eu quero ver como é que vai terminar. Aí Jesus falou assim, quer saber de uma coisa? Ninguém vai ver nada, eu vou fechar a cortina. Vai ficar só eu e ele aqui dentro. É só eu e ele. Tem coisa que você tem que tratar com Deus, é só na discrição, é só no secreto. Pedro, irmão, chegou lá com um defunto dentro do quarto, fechou o quarto, só ele o defunto. Pedro dobra o joelho. Não sei o que o Espírito Santo fez com Pedro naquela oração, mas ele levantou com a coragem. Olha para mim aqui. Você já passou pela experiência de chegar moído e resolver dobrar o joelho e conversar com Deus 5 minutos? Eu não sei o que o Espírito Santo faz, Fábio, que a gente levanta transformado daquele beirada de cama. Irmão, você não conversou com ninguém, você não fez terapia psicológica, não tomou antidepressivo, você não chorou, você não desabafou, você dobrou o joelho, mas eu não sei o que o Deus faz na hora que Ele recebe a oração. Eu só sei que a gente chega moído e levanta de pé daquele negócio. Pedro levantou, irmão, numa coragem tremenda. Quantos aqui já tiveram essa experiência de chegar todo quebrado no lugar da oração e levantar com uma outra perspectiva de vida dentro do joelho? Porque a oração tem poder de fazer isso, irmã. O teu quarto alto pode mudar até o sentimento da tua alma. Pedro orou, levantou. No que Pedro levanta numa coragem tremenda, olha para o defunto e diz: Tabita, a ti te digo, levanta-te. Não é que deu certo? A mulher levantou o olho, irmão. Quando a mulher abre o olho e levanta, Pedro chama os anciões da igreja, a liderança, chama aquele monte de viúva chorando e entrega ela viva na frente dos irmãos. Entrega ela viva na frente das irmãs. Eu não sei nem descrever o sentimento para vocês do coração daquela igreja, daquele povo, quando Pedro apresenta aquela mulher respirando de novo, que tinha dado óbito, aleluia, na hora, e entregou ela viva outra vez. E você sabe que Tabita me ensina uma outra coisa interessante. Os irmãos já tentaram estudar o significado do nome Dorcas do hebraico e Tabita do grego? Tanto Dorcas do hebraico e Tabita do grego significa gazela, corça, da mesma família. Sabe o que Dorcas me diz? Que ela não precisa ser esposa de obreiro, mas tem que ser discípula e tem que ser crente como a corça. Eu vou repetir para a igreja. Tabita me ensina que quem quer ser cheia do Espírito Santo tem que ser crente como a corça. Pastor, o que tem a corça de especial? Primeiro, animal de pequeno porte, migratório, que foi privilegiado com olfato especial. A corça tem um olfato tão aguçado que ela consegue, irmão, detectar a água no deserto a quilômetros de distância. Sabe o que os historiadores dizem? Que quando o salmista escreveu aquele salmo, filho de Coré, assim como a corça brama pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó grande Deus. Dizem que naquele tempo as águas eram tão difíceis que eles canalizavam água de nascente por dutos, quilômetros e quilômetros do deserto. O faro da corça é tão apurado que ela conseguia sentir o cheiro da água correndo dentro do duto, e ali ia correndo por cima do duto, acompanhando por baixo. Ninguém sabia por que ela corria, porque ela sentia água debaixo do chão. Ninguém entendia por que a corça corria sozinha pelo deserto, mas ela via a água fria correr dentro do duto, sentia o cheiro e tentando acompanhar o duto para ver aonde essa água chegava, numa nascente, ou se ela conseguia alcançar a água, porque ela tinha, irmãos, um faro apurado. Não adianta enrolar crente. Vou repetir: tentar encher linguiça para onde tem crente corça é furada, porque ele sente o cheiro da água a quilômetros. Não adianta dizer que o culto foi bom se não tem água do Espírito nele.
Não adianta dizer que o pregador pregou demais se não teve nada de água para a igreja, porque a corça vem para a igreja e ela não sobrevive sem água, e corça sente o cheiro da água à distância. É bobagem tentar enrolar uma igreja que tem crente como a corça dentro dela. Aonde tem água, aquele crente consegue detectar. E eu tenho uma notícia para você: que é? Há uma fonte aberta aqui essa noite, irmão. Você não vai voltar sedenta para casa, não. Tem água correndo dentro dessa casa. Número 2, a habilidade da corça de andar em lugares irregulares. A corça tem os pés muito fortes, e ela consegue escapar de um predador, de um inimigo, por causa desse pé forte, dessa habilidade. O profeta Abacuque 3:19 diz: Senhor, tu és a minha fortaleza, faz os meus pés como o pé da corça. Por que Abacuque falou isso? Para mim ter a habilidade de andar em lugares escorregadios, lugar difícil. A corça anda em lugar alto e não consegue cair. Ela consegue se manter em lugares altos de maneira digna por causa dos pés. A corça tem uma beleza natural para fugir e tem uma habilidade grande. Quando um predador vai chegando, irmãos, que ela está sentindo que está sendo perseguida, ela para e fica quietinha. Ao mínimo estalar de um galho, ela começa a correr. Ela consegue correr numa floresta escura, toda cheia de pedra, sem cair, por causa da sua graça de andar e por causa da sua habilidade e dos seus pés fortes. E tem, irmãos, rapidez inigualável. E sabe para onde a corça corre? Sempre para o lado do rio. Uma corça não corre para qualquer lugar, ela corre sempre para o lado das águas, porque a salvação dela é mergulhar no rio. Quando o predador está quase chegando, ela mergulha no rio, e quando ela cai no rio, ela sabe nadar muito bem, e dali ela sabe que o predador não vai mais tocar. Irmã, toda corça perseguida corre para o lado do rio. Quer um conselho meu? Está sofrendo uma perseguição? Não adianta ir para a rede social. A sua salvação é correr para o rio. Está sofrendo uma perseguição? Não adianta querer tirar satisfação. O que é que eu faço, pastor? Eu armo o barraco? Não, senhora. Corre para o rio. A tua salvação é o rio. A tua salvação é o rio. Eu vou fazer uma pergunta, irmã. Você sabe para onde correr no momento da tribulação aqui essa noite? Quem conhece o endereço das águas celestiais aqui dentro? Quem conhece o endereço do rio do Espírito aqui dentro? Quem conhece o endereço do rio da salvação de Deus aqui dentro? Tem que correr para o rio. Corre para o rio. A tua salvação está no rio. A tua salvação está no rio. A corça tem uma pele impermeável. Que é isso, pastor? Verdade, irmão. A corça tem uma pele que ela não adere à sujeira. Ela pode passar no meio do barro, que quando ela sai do outro lado, é como se aquele barro se dissolvesse, fosse escorregando pela pele, e ela sai sem uma mancha do lado de lá. Crente corça, ele pisa onde for, mas sai de cabeça erguida e sem mancha. Todo crente que é crente como a corça, ele não deixa a mancha do pecado aderir à tua vida. Irmã, sabe o que é que você é aqui essa noite? Um crente como a corça. Pode vasculhar tua vida, procurar mancha. Quem é crente como a corça, ele não carrega mancha na sua pele. Ele tem a pele impermeável, não adere nada de sujeira. A corça tem 3 estômagos. Vou repetir para os irmãos. Toda corça e dessa família de mamíferos tem 3 estômagos. Ela rumina aquilo que come. Por que a corça tem 3 estômagos, pastor? Porque tem hora que não encontra alimento muito fácil de digerir. Você não veio aqui para comer só o que quer. Eu não queria entrar nessa área não, mas vou entrar. Nem sempre você vai comer coisa fácil de digerir. Tem gente que acha que a igreja é self-service, ele escolher só o que ele quer. Não, senhor, aqui é Deus quem serve. Ou tu come o que está servindo ou vai embora sem comer. Aqui é Deus quem está te servindo, irmão.
Vira para quem está do seu lado, por favor, e diga: olha, sinto muito, mas tu não veio aqui para comer o que tu quer. Pode falar com ele. Crente corça nem sempre come o que quer. E quando o alimento desce meio pesado, ele passa no primeiro estômago e não digere. Aí ele cai para o segundo estômago, ainda não digeriu. Vai para o terceiro estômago, ainda está meio mal-estar. Volta para o segundo estômago, volta para o primeiro. Se ainda não deu para digerir, volta na boca. Mastiga aquilo tudo de novo. Joga fora, pastor. Não, senhor. Torna a engolir outra vez. E vai fazendo o mesmo processo até digerir tudo. Vou ser sincero para os irmãos: tem gente na igreja que, se você não tiver 3 estômagos, você não engole ele. Mas é por isso que tu é uma corça, porque tu vai morar no céu com ele, minha irmã. Tem que aprender a engolir. Ou tu aprende a digerir, ou tu aprende a lidar com esse alimento esquisito, ou tu aprende a lidar com esse camarada meio estranho, ou você não é crente corça. Crente corça, ele engole alho seco, mas perdoa. Crente corça reconcilia, libera perdão, abraça de novo. Tem dia que o negócio desce amargo, mas tem 3 estômagos, dá para levantar e para perdoar. Só quem é crente corça aqui essa noite, fica de pé comigo mais uma vez, por gentileza. Orebanda, seriamanda, rai. Vou pegar na mão do Rodrigo, que é melhor. Pega na mão de alguém no seu lado e diga: irmão, estou na igreja até hoje e não vou sair. Caso aconteça alguma coisa, eu tenho 3 estômagos. Meu lugar aqui dentro mesmo. Tem 3 estômagos para aguentar, 3 estômagos para digerir. Oremanda, xeriamanda, rai. Eu sei que tem gente aí que você já está por aqui com ele, ó. Mas é por isso que você corça. Tem 3 estômagos. Vai ruminar, voltar para o estômago, até isso digerir. Porque nós vamos morar no céu junto. E é junto que a gente vai para lá. E a graça de Deus está aqui essa noite. Só quem é crente corça, levante a mão para adorar o nome dele, exaltar o nome dele, glorificar o nome dele aqui essa noite. Você chegou aqui hoje, não sabemos como, mas Jesus sabe. Quem sabe você não é essa pessoa que tem aí apenas algumas agulhas, alguém tão simples, alguém que muita gente não te conhece, mas o que você está fazendo, Deus está vendo. Ou você é essa corça, que o inimigo está de longe te olhando, está à espreita, tentando lhe pegar. Mas nessa noite, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, não será abalada. Tem um rio aqui. Hoje, só volta para casa como veio quem quiser voltar. Porque quem quiser pular nesse rio para o inimigo não te pegar, o rio está aqui. Eu quero convidar você que ainda não entregou sua vida nas mãos do Senhor, você que ainda não aceitou a Jesus, ouça bem esse convite, pois nós não vamos insistir nele. É o Espírito Santo que está te tocando. Você saiu de casa num tempo chuvoso para estar aqui, sentiu presença de Deus aqui hoje, chorou, ouviu Deus falar com você, entendeu que tem algo que precisa ser feito, e isso que precisa ser feito é você dar um passo para Jesus. E aí, se esta pessoa com a qual eu estou falando, ela está aqui, sai do seu lugar e venha entregar sua vida a Jesus. Venha, pode vir, nós vamos orar por você. Glória a Deus. Já está vindo a primeira pessoa. Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Isso, estende a mão para cima. Senhor, nós não só queremos, nós precisamos que o fogo pentecostal encha-nos, que o Santo Espírito desça como fogo
e encha-nos com poder. Nós vamos terminar esta primeira segunda-feira do janeiro profético, ó Deus, com esta palavra gloriosa. Ó Senhor, firma os nossos pés como da corça. Ó Deus, faz de nós atalaias, instrumentos nas tuas mãos, como Dorcas, ó Senhor, uma mulher que marcou a sua geração. Obrigado, Senhor, pela palavra que ouvimos, mas também queremos ser cheios como Pedro. A gente quer o poder do Espírito, a gente quer, ó Deus, o enchimento completo do Espírito. A gente quer, ó Deus, fazer algo novo na sua presença. Nós queremos algo novo, encha-nos de novo, algo novo, de novo, ó Deus, para a glória do nome de Jesus. Leva-nos em paz aos nossos lares, dá-nos uma noite de bênçãos. Leva o pastor Leonai em paz para a sua casa, para a querida igreja de Carangola. Guarda o teu servo na estrada, no retorno, Senhor. Dá-nos uma semana na tua presença. Abençoa, Senhor, as programações, o nosso coral que vai se preparar, ó Deus, para a ceia. Ó Deus, abençoe, Senhor, o nosso círculo de oração sábado, também a nossa reunião de obreiros geral, com todos os nossos obreiros. Ó Senhor, nos ajude, nos dê a direção certa e dirija os nossos passos. E no domingo, Senhor, nós estaremos aqui ceando. Ó Senhor, que a sua glória se manifeste entre nós. Mas, Senhor, o que nós estamos esperando mesmo é a trombeta tocar. Nós estamos esperando mesmo, Senhor, é ver o Senhor face a face. E se o Senhor vier, ó Deus, a próxima reunião não acontece, mas nós vamos estar contigo lá na glória. Leva-nos em paz, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Estende a mão para frente. A graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. E todos digam amém.